Fala pessoal, tudo beleza? Eu acabo de voltar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós tivemos uma audiência pública que foi convocada pelo deputado estadual Dorgal Andrada. Ele convocou essa audiência porque há menos de 2 semanas atrás a gente teve um acidente fatal que o ciclista morreu na hora, num dos maiores picos de pedal aqui de Belo Horizonte. E quem matou ele foi um motorista que estava totalmente embriagado às 8 horas da manhã, aqueles vídeos que vocês provavelmente já viram. Então, foi convocada essa audiência pública não para esclarecer um fato isolado, que não é um fato isolado, obviamente, né? Mas não para esclarecer aquele fato em si, mas para a gente propor melhoria para que isso não aconteça mais. Então, eu conversei antecipadamente com o Dorgal, apresentei para ele uma proposta que eu queria falar ali. Ele gostou muito de tudo, me inscreveu, me deu esse lugar de fala para eu poder apresentar lá. Então, eu vou colocar aqui na edição essa apresentação que eu fiz, e aí eu volto para contar como que foi o resto da audiência, mas essa apresentação já fala por si só quais são as minhas ideias que eu levei para lá. Então segue aí. Bom, pessoal, eu acabei de puxar a gravação aqui para fazer a edição e vi que a primeira parte da minha apresentação talvez não tenha ido ao ar, mas quem estava lá assistiu perfeitamente. Então vou fazer um breve resumo da primeira parte. Vou abrir ela aqui no computador e mostrar para vocês. Bom, então eu falo desse plano de ações da BR-356 e tal, expliquei qual que é o trecho em estudo, que é ali onde esse pelotão gira todo dia. A gente tem um diagnóstico, eu postei isso lá, de rodovia muito suja, acostamento em estado ruim, que é péssimo para os ciclistas, uma faixa da direita em estado péssimo, o que é ruim para os motoristas, principalmente os caminhoneiros da Via 040, aqueles caras que estavam lá. A gente tem uma manutenção em atraso, ou seja, a pintura tá velha, sinalização tá um lixo, limpeza, repito, tá horrível. Nós temos alguns pontos de conflito, cruzamento que as bikes têm que passar, os carros têm que sair da pista e passar por cima do ciclista. Esses pontos sempre deram muito trabalho para a gente. Temos as principais infrações de trânsito, que são ultrapassagem pelo acostamento, é a número 1, é a mais recorrente. Temos alta velocidade e temos motoristas embriagados. Essa não é a mais recorrente, mas é a mais fatal. Os principais objetivos, e eu expliquei isso na frente de todo mundo lá, é a unificação e boa convivência entre ciclistas, motoristas, Via 040, mineradoras e poder público. Então, quero essa boa convivência entre todo mundo. A ideia não é ficar brigando, a ideia não é ficar chateando vocês, dando trabalho, né? Vamos ficar amigo, que dá para todo mundo fazer o negócio funcionar. A partir daqui vai funcionar legal. Adoção de medidas concretas, sustentáveis e de baixo custo. Galera, falar sustentáveis e de baixo custo já é quase que uma redundância, porque sustentabilidade ela inclui 3 fatores: preservação ao meio ambiente, identidade de um local, a história daquele local, e ela inclui o fator econômico. Então, se você só protege o meio ambiente e gastando rios de dinheiro, não é sustentável. Se você faz um negócio baratinho, mas que detona o meio ambiente, não é sustentável. E se você detona a história de algo ou alguém em uma intervenção, também não é sustentável. Ou seja, vamos melhorar o trânsito aqui pra caramba, tal, como é que faz? Tire as bicicletas. Fácil, não custa nada, mas você está tirando uma identidade, você está tirando uma parte social muito importante, entendeu? Então, fiquem bem claros assim, que a gente precisa de sustentabilidade, a gente precisa ser econômico, precisa preservar o meio ambiente e a gente precisa manter a história, precisa manter o social daquilo ali. E aquele pelotão que está ali há 15 anos, ou muito mais, desculpa, tem corrida de bike ali desde a década de 80. É uma parte importante da história daquela rodovia e das pessoas que moram nas cidades ao redor. Então, as minhas estratégias, eu comecei destrinchando pelo número 1, que é a não adoção de ciclovia. E eu pensei em nem botar essa, como cortou da minha apresentação lá, eu preciso repetir isso aqui, porque é a parte mais importante, que eu já recebi mensagem de gente me questionando por que não adoção de ciclovia. A ciclovia tem um custo muito alto, já quebra o nosso plano da sustentabilidade. A ciclovia tem um longo tempo de implantação, ela tem uma manutenção alta.
porque ela não se limpa sozinha como é na pista. Na pista os carros passam em alta velocidade, jogam a sujeira para onde? Para os lados, jogam a sujeira para o acostamento. Como que você faz numa ciclovia? Porque a ciclovia não passa caminhão vassoura. A ciclovia, toda a sujeira que vem dos lados, de um canto, do outro, de chuva, vai para ela. Tem certeza que você consegue botar uma drenagem assim tão boa na ciclovia? Eu truco. Drenagem dá problema nas estradas, dá problema em pista de skate, em pista de bike. É uma das coisas mais difíceis fazer uma drenagem com precisão. E assim você mata uma ciclovia. E mesmo que a drenagem seja boa, a sujeira permanece. Lembrem-se que aquilo ali é uma rodovia cheia de minério. A ciclovia, outro problema, ela reduz o espaço dos carros e dos ciclistas. Porque eu duvido que alguém vai quebrar o barranco, cortar, fazer talude, fazer movimentação de terra, que é uma das coisas mais caras na engenharia. Simplesmente espremem um pouquinho de cada pista. Isso é uma conta que sempre se repetiu. Precisa botar a ciclovia? Tira 10 centímetros de cada pista dos carros e faz uma ciclovia de 70 centímetros. Qual que é o mínimo aí? Aí eles vão lá, olham no manual, o mínimo é algo entre 80 centímetros e 1 metro. E beleza, você reduz o espaço de todo mundo e a pior de tudo, você não evita a incidência de acidentes. Vai ter acidente do mesmo jeito. Por quê? Os carros ficaram mais apertados, eles não têm uma via de escape, eles se embolam todos. Foi o que aconteceu na ciclovia da Pampulha, velho. Eles vêm, nem precisa vir em alta velocidade, o espaço deles está tão pequeno, eles trombam num daqueles concretos da ciclovia, entram para dentro da ciclovia, regaçando concreto. Aquilo não segura carro, não segura. Você tem que fazer a ciclovia a metros e metros da via, coisa que não tem espaço, tem propriedade, enfim. A ciclovia ali não é uma opção. Por quê? E aí eu deixo esse pensamento. A pista deve ser compartilhada, não dividida. A gente não quer uma divisão que fala carro para um lado, bicicleta para o outro. A gente quer um compartilhamento. Carros e bicicletas podem estar no mesmo local. Não é possível que nós somos tão animais assim que não podemos dividir uma pista. Pô, sabe, eu gosto de trazer... É um tema polêmico e eu gosto de trazer essa comparação com os vagões de trem que criaram, sei lá, no Rio de Janeiro, não sei se São Paulo tem, um vagão de trem só para mulher. Assim, perfeitamente. Tenho certeza que muitas mulheres gostam, utilizam e se sentem bem nesses vagões só para mulheres. Mas eu acho o cúmulo do absurdo que homens e mulheres não possam dividir uma porra de um vagão de trem, um dos espaços mais públicos do mundo, sabe? Eu acho que você ter medo de andar sozinha numa rua escura é algo que, assim, pô, não deveria acontecer, mas acontece. Agora, a porra de um vagão, velho, seres humanos não podem dividir um mesmo vagão, é muito triste. Então, assim, não querendo entrar no mérito do vagão e tal, tenho certeza que outros cientistas políticos e sociais cuidam dessa parte, mas no mérito do ciclismo, eu como ciclista e motorista, eu também dirijo carro, também passo ali naquele lugar de carro, eu me recuso a acreditar que a gente não consiga compartilhar aquela via. Não é possível que a gente tenha que dividir, e cada um para um lado, e botar uma barreira estratosférica entre um e outro. Então, assim, essa é a reflexão que eu deixo para a ciclovia, sabe? Depois eu explico sobre as ciclofaixas de transição. Como vocês são ciclistas, eu vou passar por isso aqui bem rápido. É uma faixa que vai ter um cruzamento, você faz uma faixa ali só para alertar o motorista que aquele é um espaço que porventura vai ter ciclista passando, que é super normal o ciclista passar ali, e o cara vai ver essa faixa, ele vai passar por cima dessa faixa, mesmo quando não tiver ciclista nenhum. Então cria-se a cultura de que ali existem ciclistas, mesmo quando não tem ciclista. Então isso reforça que aquele tipo de conversão é uma conversão cuidadosa. Isso é uma foto da Austrália, então assim, funciona pra caramba. É tão fácil de implementar, é tão fácil de criar isso e vai definir alguns pontos aí que a gente precisa ter ciclofaixa de transição. E falei sobre as blitz estratégicas. A gente sabe que tem alguns pontos ali que são os que mais têm infração de trânsito. A gente passa ali em velocidade muito inferior ao dos carros de polícia e da PRF. Então a gente passa com uma frequência bizarra em vários horários diferentes. A gente sabe com exatidão quais são os horários que o pessoal corta pelo acostamento, quais são os pontos. Então o que eu fiz ali foi só falar para a polícia, cara, vai de 7 às 8 da manhã, 2 vezes por semana, nesse local aí da foto, porque eu peguei uma foto do Google Maps e tem um carro passando no Google Maps, tem um carro passando pelo acostamento, velho.
inconcebível de tudo. Então é só você chegar lá que vocês vão multar 3 por minuto. Em 1 hora vocês vão arrecadar mais do que qualquer policial já arrecadou em multinha de estacionamento e tal. Vocês nem precisam ficar abordando ninguém, velho. É só anotar as placas do maluco que tá no estacionamento, no acostamento e tchau. É 1.500 prata de multa pra esse filho da puta. Seguir falando sobre a instalação de tachões sinalizadores ali, ela é importante desde que bem espaçada e somente na subida. No outro lado, que os ciclistas passam descendo, a gente pede que não seja instalado. Retirada de alguns lugares estratégicos que foram posicionados pertinho, não tem espaço para passar o pneu no meio dos 2 tachões, enfim, falamos sobre isso. Falei sobre alguns quebra-molas, teve um cara lá que falou que quebra-mola é um artifício, que é cheio de... Velho, um tipo de problema facinho de resolver. Instalação de novos radares, faixa sonora, eu falei, reforma, e aí essa parte da reforma do acostamento começa a aparecer na minha apresentação, então eu vou jogar para ela onde eu falo da reforma do acostamento. Valeu demais. Além de radar, também é uma ideia excelente. Essa aqui talvez seja a medida mais cara e mais trabalhosa que eu venho propor, que é a reforma de um trecho do acostamento que é inexistente. Então, ali o acostamento vai afinando aos poucos, o ciclista precisa sair dele, entra na pista e vem caminhão atrás. E aí, todo ciclista que já anda ali há mais tempo sabe qual que é a conduta para fazer isso com o máximo possível de segurança, mas é muito difícil fazer. Então, uma reforma de acostamento ali, acho que a gente está falando de coisa de 600 metros de distância, seria uma reforma que faz uma diferença gigantesca. Manutenção e renovação da sinalização horizontal e vertical. A pintura tem que estar sempre em dia, obrigatoriamente. Isso é incrível como que uma coisa simples faz total diferença. Por isso que eu repito aqui, as ações simples vão ser as mais efetivas. É inconcebível a gente negligenciar esse tipo de ação simples e barata. Placas informando velocidade da via, proibição de ultrapassagem e até advertindo quais são as penalidades para quem cometer essas infrações. A multa para ultrapassar o acostamento é R$ 1.400. Quantos pontos na carteira que isso dá? No que diz respeito à limpeza da via, a gente não pode deixar que seja algo... a via está suja, vamos acionar a limpeza. Porque ali tem caminhão de minério passando sempre, isso gera isso aumenta a sujeira de forma frequente. Às vezes é um caminhão que tomba, joga uma carga de brita, é um pneu que explode, deixa pequenos ciscos ali que furam o pneu da bicicleta. Então, a gente precisa definir um tempo. Minha sugestão é que a cada 2 meses um caminhão vassoura passe ali para limpar. E aí eu entro na parte mais importante disso, da minha proposta, que é a gente precisa delegar um responsável e uma periodicidade para cada uma dessas ações. Então, o que eu proponho aqui? A gente pontuar algumas delas. Pinturas, blitz periódicas, instalação de radares, caminhão-vassoura, reforma do acostamento. Qual que é a periodicidade necessária para cada uma delas? Segundo, nenhuma delas pode estar em atraso. E aí eu queria lembrar aqui de um exemplo muito importante que existe do senhor Osias Batista. É possível que alguns aqui conheçam ele. Ele é simplesmente o engenheiro de trânsito e tráfego mais importante do Brasil. Ele usa o seguinte exemplo. Vem um engenheiro, constrói um prédio. Pela especificação da laje, peso que vai vir naquele prédio, ele precisava ter um pilar de 20 centímetros. Se ele construir com 10 centímetros aquele pilar, o prédio cair e matar todo mundo que está lá dentro, esse engenheiro é preso, vocês concordam? Isso é muito simples, ele tem que ser penalizado por aquilo. Ou, se ele construir na especificação certa, mas usar areia da praia para construir o pilar dele. Nós vimos isso na década de 90. Isso é um crime, ele assassinou as pessoas que estavam ali. Mas aí a gente tem também um código de construção das rodovias. A rodovia tem que ter um raio de curvatura X. E aí, no projeto, simplesmente consta com metade daquilo, o raio de curva. Eu vejo que é uma deturpação do que mandava o Código de Obra, e isso é um crime. Se vem um carro na velocidade da via, que a velocidade da via é 110, de repente ela muda para 40. E aí o motorista não consegue fazer a curva, capota o carro. Eu não vejo isso como um erro do motorista, mas de quem projetou a via, que foi totalmente negligente com o que manda um código de obras. A gente tem uma via que foi construída perfeitamente, não tem nenhum raio de curvatura errado, a princípio, pelo que eu entendo, a rodovia é ótima.
e a gente só tem algumas pequenas negligências de pintura em atraso, talvez falte um pouco de fiscalização em alguns pontos que a gente já observou que existem várias infrações, poderiam ter novos radares, afinal, todo o contexto vem mudando demais, aquela região cresceu muito nos últimos 5 ou 10 anos, reforma do acostamento, sinalizações verticais, tachões, ciclofaixas de transição. Então, a lei já existe, é só uma questão da gente aprender a lidar com ela e conseguir falar quem é o responsável por isso? Por que está em atraso? Por que essa negligência? Voltando ao exemplo, por que nós estamos construindo pilar com metade do tamanho, né? Então, é muito simples a gente definir quem faz, que é a segunda coluna aqui, quem cobra e qual é a penalização quando essas entidades ou pessoas não estiverem em dia com elas. Tá? E aí, por último, eu acho legal a gente deixar uma imagem do que o Grupo Avante vem fazendo no esporte, que é se unindo ao esporte, patrocinando atleta, patrocinando evento, está por dentro, entendeu já que o ciclismo é um ativo, que o ciclismo tem pessoas, né, independente de serem pessoas importantes, pessoas que estão presentes aqui ou não, são pessoas que estão em cima da bicicleta, merecem um respeito, merecem ser apoiados por essas marcas, porque dividem um mesmo espaço, dividem uma mesma causa, e é exatamente essa a minha proposta, que todos estejam juntos nisso, em ações que só dependem de nós. Muito obrigado. Agradecemos ao Breno Bisonotto. Bisonotto. 2 vezes já errei o nome do Breno. Vamos, acho que o Breno, a gente pediu que ele falasse, até falou 5 minutos a mais, né? A função de presidir, ela é espinhosa, que às vezes fala assim, pô, o presidente é chato, caça a palavra, cobra a palavra, mas se a gente não tiver uma organização, a gente não consegue com que todos possam falar o máximo possível, né? Então, a gente vai pedir agora, vamos passar a palavra para as autoridades, mas o que ele trouxe aqui foi extremamente, eu diria, de muito valor. Vamos pedir que ele deixe aqui a cópia da apresentação aqui com a Comissão de Segurança Pública, que a gente vai fazer uma análise de todas as sugestões. Eu vi que são sugestões aqui pertinentes, viáveis, né? Sugestões que realmente podem ser colocadas em prática, e isso é que nós gostaríamos, né? Por isso que eu falei logo no início, faremos uma audiência pública propositiva. Esse é que é o nosso intuito. Então, nós vamos começar a ouvir as autoridades. Bom, então assim, eu fui o primeiro a fazer a apresentação, falei logo no início da audiência, e aí depois vários outros ciclistas e todos os outros órgãos envolvidos estavam ali. Só a PRF que não estava, mas estava a Via 040, que é quem tem a concessão do pedágio ali, estava DENIT, BH Trans, Polícia Civil, Polícia Militar, CONTRAN, que é de Contagem, o CONTRAN de Nova Lima, que tem outro nome, eu não sei qual que é, BH Trans, e aí, enfim, todos eles falaram um pouco, o Ministério Público estava lá e tal, e aí, enfim, parece que todo mundo gravou meu nome ali, toda hora alguém falava, porque igual que o Breno apresentou, que o Breno falou isso, falou aquilo, e aí eu tomei uns coices lá que me deu muita vontade de falar, velho, peraí, preciso responder, e dar uma lavada no cara, só que a audiência ia estar lá até agora, não valia a pena nem fudendo, então, por exemplo, gostaria de trazer para cá o que seriam minhas respostas, Teve o cara da BH Trans falou assim, legal a proposta do Breno, no final a tabela lá de responsabilidades, mas eu sugiro que ele faça ali também uma coluna de responsabilidades do ciclista. Quais são as colunas de responsabilidade do ciclista? E ora, eu adoraria responder para ele que a tabela está em branco, justamente porque a gente tem que trabalhar nessa tabela. Então, cada um que se sentir responsável e sentir que tem alguma coisa a melhorar, coloque ali, aumente uma coluna. Fala, pô, nós temos que...
Então, se quiser colocar lá, ciclistas vão ser obrigados a utilizar farol. Propõe isso. E vamos multar ciclistas que estiver sem farol? Vamos. Desde que a gente multe também os motoristas passando pelo acostamento. Foi o ponto que eu mais martelei lá. Então, querem criar uma obrigação de utilizar capacete? Pelo menos naquele trecho? Eu sei que fazer isso a nível federal vai ser muito difícil, até porque existem 2 países que têm obrigatoriedade de uso de capacete 100% do tempo para bicicletas. É a Austrália e, se não me engano, Inglaterra, mas não tenho certeza. Querem tentar fazer isso, pelo menos ali no trecho? Me comprometo a isso. Acho que os ciclistas têm sim que apresentar ter deveres ali. E ali tinha acabado de subir um tanto de ciclista falando que trabalha em campanha de conscientização. Teve um grupo de ciclistas que é todo formado por ex-policiais militares, né, aposentados, que vão em escola dar aula de dica de trânsito para criança, ensinar a molecada a pedalar. Então, assim, eu acho que os ciclistas vêm cumprindo um papel já, que não é obrigação deles, mas vêm cumprindo um papel de conscientização muito importante já. Nunca foi dito como dever, mas eles vêm colocando deveres aí muito interessantes, sabe? Falou lá, o Túlio, o triatleta, ele pontuou a coisa de um jeito muito incrível. Tá de parabéns, Túlio, foi muito legal, velho. Porque ele falou, bicho, eu pedalo aqui, assim que teve o caso do Eduardo, que foi o último ciclista que faleceu, eu tava no dia que ele faleceu, eu pedalei no dia seguinte, eu pedalei no outro, e no outro, e no outro. Sei lá, parece que passaram 10 dias que o Eduardo faleceu. Ele falou que pedalou, desses 10 dias ele pedalou, sei lá, 7. Coisa de 180 quilômetros ele chega a fazer num dia de pedal. O cara é triatleta, só maluco. Ele falou, eu não vi nenhum tipo de fiscalização mais. Nenhum. Quer dizer, em nenhum momento, nem antes e nem depois do acidente, não apareceu uma fiscalização. E aí ele citou todas as casas noturnas que tem nesse caminho, que ele passou todos esses dias, que o Eduardo tinha passado naquele dia. Todas as casas noturnas que tem ali, quantas festas aconteceram nesses 7 a 10 dias e nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de enrijecimento da lei. Na verdade, a lei já existe. É só uma questão de cumprir ela. Não, ninguém voltou para cumprir a lei. Então, esse posicionamento dos vários posicionamentos que o Túlio fez, triatleta, foi fantástico, velho. Depois, quem subiu para falar lá foi o Rogério Pacheco. E aí ele fez muito bem de falar novamente da Lagoa da Pampulha, que eu já tinha falado um pouco, mas Belo Horizonte, assim, Lagoa da Pampulha é um marco em Belo Horizonte e não se fala em Lagoa da Pampulha sem falar em Pacheco. O Pacheco é o cara da Pampulha, ele é o cara que entende de tudo lá, ele é o cara que está engajado nisso, meu irmão, há milhares de anos. O Gu que estava lá, ele fez muito bem em lembrar que o Pacheco é bicampeão mundial de 24 horas. O Pacheco é o pica, velho. Ele faz desafio de 500 voltas na Lagoa da Pampulha. Ela tem 18 quilômetros. Bota aí quantos dias ele fica pedalando para fazer esses desafios. Enfim, e a briga dele lá pela Lagoa da Pampulha é gigantesca. E na hora que ele subiu, bicho, os cabelos do cara da BH Trans já arrepiaram e meio que começou o embate entre os dois ali, que ainda bem que não durou, porque não era, de fato, o lugar para ficar ali lavando roupas, apesar de que tem muita roupa suja para lavar, pessoal, tem muita roupa suja para lavar, ali não era o momento. Eu fiz o papel de ser político, esse embate que rolou ali do Pacheco com o cara da BH Trans, de forma política e amigável, também foi encerrado, porque o Pacheco falou, e deixou bem claro, irmão, quantas vezes eu já mostrei para vocês que a ciclovia, a Pampulha, não é um lugar só de mobilidade urbana, pelo contrário, é muito mais forte ali o esporte de alta performance e bicicletas de lazer, tem todas as vertentes do ciclismo, estão ali na Lagoa da Pampulha, e vocês fazem questão de enfiar a goela abaixo da população uma ciclovia de mobilidade urbana, somente, que só atende esses pré-requisitos. Óbvio que vai criar acidentes e conflitos tanto com as bikes de lazer quanto as de competitividade, a galera de alta performance que já está ali desde a década de 50. Então, assim, meio que parou por ali, porque é uma briga que não dava para seguir mais. As minhas também, eu tomei várias patadas ali de gente pegando a minha apresentação e falando, pô, eu anotei no telefone, agora não tem como eu abrir.
Porque eu ia responder em algum momento, mas depois eu vi que ia ser jogar lenha na fogueira, sendo que já tinha 5 horas que estava rolando a Assembleia. Então, foi muito correto a gente ser político, a gente ser pacífico naquele momento, porque senão vira mais uma daquelas paneladas que nunca levaram a gente a lugar nenhum. Então eu peço desculpas para quem acha que eu fiquei ali fazendo papel de bom moço, de não escancarar os problemas. Eu sabia que naturalmente ia ter pessoas muito importantes para levar isso. Então, assim, o Gu do Aqui é Bike, que é o Diocleciano, ele fez isso muito bem, ele sabe? Ele chegou lá chorando porque relembrou de todos os amigos que ele já perdeu em acidentes de trânsito. O Hugo Cavanellas, se não me engano, foi meados de 2013, 2014. Lembrou de outros acidentes que aconteceram. E principalmente o seguinte, cara, um acidente que o cara atropelou e matou, ou um outro lá que arrancou a perna do maluco, e esse maluco tava lá, também falou, também deu depoimento de quando ele foi atropelado e perdeu a perna. E aí o cara sopra o bafômetro, como deu abaixo de 0,34, não é considerado crime, é considerado somente infração de trânsito, não puderam prender o cara. E aí o Gu olhou na cara de todos os policiais, Ministério Público, todas as polícias e falou: como que ele arranca a perna do nosso amigo depois de outros vários nossos amigos morrerem e a gente não consegue prender o cara? O que está acontecendo? Qual que é a falha? Então, assim, porra, eu não levei essa roupa suja lá, mas eu tinha certeza que outros levariam e levaram muito bem, mandaram muito bem na fala deles. Só tenho a agradecer ao Gu, ao Pacheco, ao Fred Lana, que tem um ponto de divergência comigo e nós já combinamos, vamos alinhar isso. Ele defende um projeto de uma ciclovia lá, mas hoje ele me explicou, coisa que eu já expliquei na apresentação que eu sou contra, mas ele me explicou algumas coisas que eu falei, beleza, vamos sentar, você está certo em alguns pontos, de que vem uma licitação chegando aí, a gente não pode perder esse gap da licitação nova, inserir um projeto que tem que ser muito bem pontuado, falei isso com o Fred, eu morro de medo de, assim, se tiver uma drenagem errada nesse projeto, seja no projeto ou na construção, uma drenagem der merda, acabou, a ciclovia vai ficar um lixo, nós vamos ficar jogados às traças, como foi na Pampulha, enfim, vou alinhar isso com o Fred, vamos conversar melhor para ver. E, cara, no final de tudo isso, o presidente que estava comandando a sessão é pai de uma ciclista que pedala com a gente sempre. Ele foi um cara muito solícito, muito bacana. Tudo que as pessoas falavam, ele, pô, você tem razão, vamos levar isso para frente. Isso aí eu vou encaminhar para o Ministério Público, isso eu vou encaminhar para não sei quem. Mas, no final da sessão, ele foi totalmente sincero, totalmente honesto, quando ele falou que, olha, várias das situações que vocês apresentaram aqui, eu não tenho solução. Não tenho por quê? Nós estamos aqui com um deputado federal, então, e várias coisas são questão de lei, não competem a gente. E assim, eu quero que vocês entendam que ele está mostrando simplesmente quais são as limitações do Brasil. Não é igual nos Estados Unidos, que você chega e fala, velho, o Estado é independente, eu quero baixar uma lei para esse Estado, por quê? Tá dando tanto problema assim de atropelamento, de não sei o que, de bêbado, nós vamos mudar a lei aqui, vamos triplicar a multa para quem beber e dirigir? Vamos pegar e mandar expedir agora uma prisão para fulano de tal que arrancou a perna do ciclista ali? No Brasil é impossível fazer isso. Sem passar por fulano, ciclano, federal, blá, blá, blá. Não passamos, eu não tenho autonomia para isso. Ele explicou de uma forma muito clara que várias das coisas que esses outros ciclistas chegaram lá e jogaram como a roupa mais suja do planeta, como o maior absurdo do planeta, simplesmente não passa na esfera de ninguém, nem nenhum daqueles órgãos que estava ali, por mais importante que fosse. E ele fala isso assumindo o problema que é, a lástima que é, a infelicidade que é. Ele falou que a justiça deveria ter celeridade, não tem. Deveria ter, porra, ele citou 3 nomes assim, ele falou 3 coisas super importantes que a gente precisava ter e a gente não tem nenhuma. Não tem precisão, não tem velocidade. Enfim, nessa situação a gente termina meio que querendo encostar na parede, mas é foda, velho. Mas, de certa forma, a gente sabe que nenhuma providência seria tomada lá, hoje, né? Apesar de que foi assim que eu cheguei, foi com essa postura de que tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser concreto,
mas a gente sabia que nada disso aconteceria de um dia em uma sessão de 5, 6 horas de duração. Mas a gente tem a porta aberta agora para conversar com concessionária, DHTrans, mostrar para eles aqueles problemas e principalmente puxar esses deputados que estavam presentes lá. Então agora eu fico com a porta bem mais aberta com o Dorgal, até porque ele gostou muito da minha apresentação, gostou muito da objetividade da minha fala, sem ficar pedindo nada impossível, sem ficar pedindo coisa de outro mundo. E espero que a gente faça, velho. Espero que a gente consiga fazer isso. Eu vou ficar incluso nesse trabalho agora, vou ligar para deputado, ligar para esses caras, perguntar para o deputado se dá para ligar para algum outro maluco e cobrar deles. E eu vou refazer aqui uma fala do Fred Lana, que foi esse que eu falei que a gente teve algumas divergências de ideias. Ele falou algo sobre a minha apresentação seguinte: isso aí é o básico, isso aí que o Breno falou é o básico do básico, a gente nem devia estar discutindo isso. Ele está certo, a gente não devia estar discutindo limpeza de via, a pintura da faixa, e eu chegar lá colocando isso como se fosse um problemão. Ele está certo, isso não era para ser um problemão, sabe? Isso era para ser um negócio tipo assim, corre para ontem, arruma essa faixa aí, senão vocês estão presos. Alguém tinha que responder, né? Quando eu dei aquele exemplo lá do engenheiro, tal, acho que vocês escutaram bem, o engenheiro do pilar do prédio, raio de curva de uma estrada, não está cumprindo isso, está preso, velho. Deu um acidente por causa de um erro que vocês cometeram, vocês deviam ser presos. A gente está sim discutindo o básico porque parece que é como se a gente estivesse falando com o amador, a pessoa mais amadora do planeta. Porque tem coisas que só nós ciclistas entendemos. Então eu aprendi muito isso aqui na comunicação. Quando eu vou gravar um vídeo para vocês, uma coisa que eu acho retardada, eu estou aqui ensinando qual cravo de pneu é o melhor para usar na chuva. E aí, no meio da explicação, eu falo o seguinte: porque na chuva naturalmente você vai usar uma calibragem mais baixa, né? Eu falo aquilo como se fosse uma besteira. E aí chega gente: pô, Breno, eu comecei a pedalar mês passado, eu não sabia que na chuva era mais baixa. Ou seja, quem está fora do meio precisa receber a informação com mais paciência, lá do início. Tem que voltar no básico, tem que voltar naquele negócio do óbvio. Então, acho que a mesma coisa a gente tem que cultivar agora com os motoristas, com o poder público, com as polícias, com a concessionária, e explicar para eles o óbvio, que é, cara, se a pintura não estiver em dia, a gente morre. O carro pensa que acostamento é via, entra para acostamento e a gente morre por causa disso. Às vezes o cara lá estava chapado pra caramba e achou que aquilo era via. Obviamente o erro número 1 era estar dirigindo chapado, mas se tivesse uma puta de uma sinalização e tal, talvez até o bêbado não entraria ali. Obviamente quando o cara tá bêbado pra caramba com o carro na mão, não tem o que fazer. Obviamente quando o cara entra numa escola infantil com a machadinha na mão, não tem o que fazer. Não existe sistema de segurança que impeça uma coisa dessa, mas a gente luta com o que a gente tem, a gente luta com o que é possível e a gente faz de tudo para prevenir, né? Então, cara, muito bem pontuado pelo Túlio, tem que ser fiscalizado, não pode passar a mão na cabeça do cara que toma uma cervejinha e vai dirigir, tem que ser preso. É um crime bizarro, isso mata gente. Puta, olha a loucura que está acontecendo com a família do Eduardo, sabe, perdeu um ente querido, o outro lá perdeu uma perna, estava hoje. Então, assim, é de embrulhar o estômago e tem que ser feito alguma coisa imediatamente. Talvez eu não tenha falado tudo, afinal foi uma audiência de 5 horas de duração, talvez mais, e todo mundo saiu de lá muito cansado, sabe? Nos finalmente, parece que as falas já iam ficando assim meio corrosivas. Então, talvez até eu já esteja divagando um pouco aqui. E à medida que tiver novas atualizações, eu vou colocando isso no meu Instagram. Conto muito com a ajuda de todo mundo aqui. Eu recebi muita mensagem de gente falando: Breno, na minha cidade fizeram isso, Breno, aqui nós tivemos tal problema, acionamos não sei quem, dica tal. Toma contato desse político aqui, toma contato desse policial aqui. Porra, vai ser fantástico ter essa ajuda de vocês, mesmo que não sejam de Belo Horizonte. Vamos aceitar, assim, de muito bom grado, principalmente porque a ideia disso não é intervir naquele trecho que eu apresentei. Acredito que eu tenha falado isso na apresentação. É usar aquilo ali como um laboratório. Provavelmente vão haver erros e acertos, né? A gente nunca, quando pede alguma coisa nova, inovadora assim, a gente nunca acerta de primeira, sempre sobra algum detalhe que precisa corrigir, mas usar isso como modelo para aplicar
no próximo trecho, no próximo. Aí tem um ali em Juiz de Fora, que a gente sabe, pedala a gente pra caramba em Juiz de Fora, e é a mesma rodovia, só que 500 quilômetros para frente. Não, 500 não, 250 quilômetros para frente. Então a gente aplica isso em Juiz de Fora, depois aplica ali em Confins, depois aplica ali não sei onde. A princípio a gente está conversando com o deputado estadual, então o âmbito da conversa é somente Minas Gerais, mas tomara que esse seja um projeto que, quando der certo, a gente aplica no Brasil inteiro e nós vamos ter uma convivência melhor para sempre. Pessoal, valeu demais, muitíssimo obrigado, valeu